Oi, tudo bem? Eu sou Augusto Araújo, este é o Severa e essa é a minha tupa. Ahá! Oi! Aqui tá quente fora do normal e eu tô com um lencinho. Mas como é que falou do virado pra lua? O assunto de hoje é meio aleatório. É um surto que eu tive ouvindo podcasts. Um podcast. E eu tava ouvindo um podcast a respeito de coisa sobrenatural, aquelas bobajadas, aquelas viagens que o povo tem e manda e-mail com relato, aquela coisa toda. E no fritar dos ovos saiu o termo tupa. Só letra, por favor. T-U-L-P-A. Tupa. Eu fiquei, tanto que eu tô suando, eu fiquei meio assim e falei, gente, deve ser interessante os bafos. Deve ser um bafo interessante, então vamos procurar o que é. Aí o que acontece? Tupa, vou falar bem, uma coisa bem rasinha, bem shallow. Que aí, Shallow não? porque aí, senão vai ficar muito grande e é um termo muito profundo. Ele vem da religião budista, hinduísta, aquela coisa toda lá do Tibete. Só que tem o desmembramento na China, no Japão. Vários relatos me chamaram muita atenção. Mas a explicação me chamou mais onde? A tupa é uma coisa que você cria com a sua cabeça, mas não é um amiguinho imaginário. Você vai desenvolvendo aquilo ali para te fazer companhia, para te ajudar, até que chega num ponto que você vai criando ela. Isso aí gera meses, leva meses e meses e meses. Só que aí ali você vai criando ela vai desenvolvendo até que chega num ponto onde ela desenvolve a própria inteligência, a própria consciência. Jesus. E ali vocês viram parceiro, vocês viram parça, vocês vão ficar. Teve um relato lá de um rapaz que ele é mestiço. Então ele é brasileiro, mas o pai dele é tibetano. Um trem assim, só sei que a esposa dele desenvolveu. Todo mundo dentro da casa tinha uma tupa, menos o menino. E a mãe dele conversava. A hora que ela estava ali cozinhando, ela estava conversando. E o menino falou que ela ouvia. Aí já ia num outro contexto, mas o menino era médico, coleguinha do filho da mãe, né, com a tupa. Era médico e ele ouvia a tupa dela responder. Mas aí é outro contexto, não vem nesse caso aqui agora. O lance principal que eu fiquei mais assim, nesse mesmo caso do menininho, é que o pai dele era juiz de direito. E ele mesmo falou com o colega, o menino falou com o coleguinha que ouviu a tupa, que o pai dele já tinha contado que N julgamentos que ele tinha que fazer, quem julgava era a tupa. Eu tô passada, chocada. E não ele. Porque a tupa dele era mais imparcial do que ele mesmo, que era o juiz. Não, ao menos isso. Só que aí veio o babado. Outro, né? Com camadas, babado. A gente trabalha com camadas. Inception. A tuba pode dar pau. Ai, que delícia! É óbvio, né, gente? Vamos falar uma coisa aqui. O que não dá pau nessa merda de vida? Pra mim, homem. Pra mim também. Mas não vem ao caso ser outro contexto. O assunto está em voga aí desde 2019. E nesse está em voga, a internet prolifera o inferno. O próprio demônio sai da internet. Né? Polêmica. Nós temos aí o inominável que não nos deixa mentir. Então o que acontece?
existem fóruns a respeito de tupa. Ah, porque eu vou criar uma tupa. Ah, eu sou uma pessoa sozinha. Ah, eu não tenho namorada. Ah, eu vivo assim na solidão sombria do meu mundo. Eu vou criar uma tupa para viver com ela, comigo ali. A tupa, ela tem que ser moldada mentalmente para ela dar certo. Então vamos supor, se eu sou uma pessoa completamente nociva, se eu sou uma pessoa tóxica, se eu sou uma pessoa, eu sou, né, no caso, mas eu acho que uma tupa minha... Numa hipótese onde isso fosse uma hipótese. Numa suposição, a minha tupa não daria certo. Ao invés de eu criar uma tupa, eu ia criar um monstro. A sua imagem e semelhança. Ó, também. E, no caso, a sua seria linda. Não! A minha não falaria comigo. Então, o que acontece? Muita gente criou tupas. Teve relatos de negro que criou tupa e deu babado. Entendeu? Não. Deu tudo errado. Porque chega num ponto que ela vai adquirir consciência. E ela vai fazer o babado. Diz que tem estágios, eu não li nada a respeito disso, tudo que eu estou trazendo aqui é tudo que eu escutei no podcast. Só que eu fiquei muito ansioso para falar a respeito desse trem, pros poucos que vou assistir. Mas quem assistir, dá like, compartilha o vídeo. E entra em pânico. E né? entra em pânico e, principalmente, pesquisa, dá um Google. É um assunto interessante. Só não leva pro lado da fantasia, porque é um assunto perigoso. Ou então, assim, não vai em primeiro lugar pensar que é o diabo. Que, nossa, Não é o diabo. É você que tá fazendo. Não, eu nunca fiz isso. O capiroto que brotar daquele ovo ali, como você chocasse, né? É seu, foi você que fez. Menino, uma das primeiras estudiosa mesmo, que foi estudar a respeito do hinduísmo, do budismo, aquela coisa toda, ela estudou a respeito da tupa. E ela se propôs a construir uma tupa, desenvolver uma tupa. Não sei como é que fala. Desenvolver uma tupa. Botar uma tupa. Botar. Eclodir uma tupa. Aí o que acontece? Ela foi fazendo e seguindo todo o passo a passo da tupa. E eu acho que muitas das instruções de como se fazer uma tupa está no livro dos mortos tibetano. Então, no fritar desses ovos, ela, além dela descobrir como é que ela ia fazer uma tupa, ela teve que descobrir como é que ela destruiria a tupa dela. Por quê? A tupa dela criou consciência. Chegou num patamar que ela estava tão consciente que o nome que ela tinha dado para a tupa já não aceitava mais. Eu não quero esse nome, eu quero um outro nome. Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profissional artístico é Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raiolesas Baladieskis. Eu quero que você me chame disso. E nessa situação, ela teve que descobrir como é que matava. Só que você não mata uma tupa. Imaginei. Ela é indestrutível. Ela é um fruto de uma imaginação extremamente consciente. Aí o que aconteceu? Descobriu-se que a ignorância é o... Como é que fala? É o método de você se livrar dela. Vamos falar assim. Por exemplo, você é minha tupa. Só que você atingiu um nível enorme, gigantesco. Então eu já não posso mais controlar você. Embora nada que tenha consciência a gente controla, né? A gente não controla nem a gente. Aí o que acontece? Eu pego e começo a te ignorar. Ah, a ignorância. Como assim? Como eu estou te ignorando, só que é difícil para castigo. O ignorar uma tupa
é mais difícil do que desenvolver. Por quê? Como é que você para de pensar numa coisa? Ela se alimenta dos seus pensamentos. Nisso, você tem que parar de pensar nela. Então, você tem que fazer o oposto do que você fez para desenvolver. Você tem que fazer o contrário. Então, você fica ali assim, eu não estou pensando nela. Só que se você falar assim, eu não estou pensando nela, ela já comeu. Ela já alimentou. Então, você tem que simplesmente viver uma vida numa boa. Numa boa. E aí ela pega e vai embora. Ela some. Ela não tem mais o que comer ali, ela pega e some. Só que os relatos são incríveis. E tem uma coisa: qualquer lugar que você digitar tupa, vai ter alguém falando alguma coisa a respeito. Óbvio. A primeira pessoa que eu ouvi falando a respeito delas, das tupas, era uma inglesa. E ela estava falando no podcast dela, não antes de todo mundo falar, mas você sabe, fala aí. Não. Aber wie brauchen ein bisschen mit die Leute sprechen, weil wir haben gesagt, dass sie verstehen. Ela é brasileira, naturalizada lá, e ela estava falando em português no podcast. E ela contando certos relatos de, principalmente, tem vários estágios uma tupa. Ela tem várias serventias para você. Uma delas é a troca de corpo. Igual esse juiz fazia. Quem ia trabalhar para ele era ela e ele virava a tupa dela. Então ele ficava andando atrás dela, né, num estado espiritual, mental no caso, e ela ia trabalhar. Só que teve um cara que ele tinha um Tumblr, eu não vou lembrar nome, eu também não anotei porra nenhuma, então não vou saber. Mas teve um cara que começou a fazer as postagens porque ele descobriu a respeito de tupas. Então ele começou a desenvolver uma tupa. E ele quer desenvolver a tupa a qualquer custo, só que tem uma coisa: o que é feito em meses, ele fez tipo em 7 dias. E a tupa dele saiu muito fora do controle. Muito. Por quê? Ele fez tipo um blog, um diário, né? Ali bonitinho, falando: olha, hoje a tupa tá fazendo isso. Hoje eu tô conseguindo fazer isso com ela. Mãe, hoje eu tô conversando com ela. Hoje ela já tá conversando comigo. Aí já passa pro passo da possessão, entendeu? Até que chega no passo de troca de corpo. E assim sucessivamente. Aí teve um belo dia que ele postou que ela tinha conseguido mexer o braço dele. E nesse sucessivo aí, teve um belo dia que já veio a postagem do blog. Esse é o blog de fulana de tal. Não é mais o blog de fulano, era o nome da tupa. Lohane Vecanandro, Stephanie Smith, Bueno de hahaha, de Raio Leite Baladis. Em vez dela fazer uma postagem falando: este é o blog de fulana, ela poderia ter mudado literalmente o título do blog. Não, ela mudou. Ela mudou e falou: não é mais o blog de fulano e tal, agora é o meu blog e tal, não sei o quê. E assim sucessivamente. A mulher que deu o relato não sabe falar se o cara realmente virou uma tupa e tá por aí, ou se ele conseguiu reverter o quadro, mas até onde todo mundo sabe, e principalmente que o Tumblr dele, que era onde ele fazia as postagens, e pra quem não sabe, o Tumblr era uma rede social, ainda é uma rede social. Popular porque parou de permitir pornografia. Pornografia é a vida. Ela caiu no esquecimento, mas ela existe, né? E a conta dele no Tumblr foi desabilitada, foi excluída, e todo mundo fala que foi a tupa que excluiu. E vários outros relatinhos, sabe? Muito. Eu achei interessante esse babado. Teve relato de nego que queria nesses fóruns, né, que queria fazer porque é uma pessoa que vive sozinha. Na pandemia, muita gente, o termo bombou. Não sei se aqui no Brasil bombou esse tanto,
Mas essa mulher, como ela é de Londres, ela estava contando o que ela viu lá. E ela viu que muitos lugares falavam a respeito de tuba. Até no TikTok tinha gente falando da tuba. No TikTok tem gente que inventa Tem. síndromes. Tem. E sabe, eu fiquei tão de bobeira, porque ainda bem que um trem desse não chega aqui. Sabe? Porque imagina, eu tô conversando com você, quando eu falo, eu sei, é sua tuba, você tá lá. Porque você tá, eu tô estressada, eu vou desestressar. Enquanto Eu criaria uma tuba com repertório social. Né? Eu preciso. eu queria uma tuba pra casar comigo, pra namorar comigo. Eu preciso de uma tuba pra arrumar um serviço. Também. Aí esse cara, por exemplo, que o Tumblr dele foi excluído, ele, quando o povo começou a perceber que o babado tinha ficado muito forte e que com toda certeza a monstruosidade estava dominando, ele começou a defender, porque o povo, ele interpretava o povo falando, toma cuidado dessas coisas como hater. Aí ele pegou e começou a defender a tuba com unhas e dentes. Não, porque ela tá aqui para me ajudar, eu me casei com ela é minha mulher e que não sei o que. Por fim eu fui lá e tomou conta. Então, o que deu para eu perceber foi o seguinte: é uma coisa que você pode criar para te ajudar numa boa, mas que se você não souber manter bonitinho, é tipo um pitbull. Se você não souber lidar com aquele animal, ela vai virar uma fera e pode até ir em cima de você. Sabe o que isso soa pra mim? É assim, eu sempre não crio aquilo, né? É simplesmente uma coisa que já tá na sua cabeça, você dá um outro nome. Por que isso seria diferente de um amigo imaginário? Porque tem consciência. Mas não é simplesmente a sua consciência enquanto você finge ser outra pessoa. O amigo imaginário você controla. A tupa não. Mas igual eu acabei de falar, será que não é a sua consciência enquanto você finge que é outra pessoa? Mas naquela tupa, você, essa pessoa ela é independente de mim. Mas simplesmente você é simplesmente, não? Mas infelizmente, é simplesmente você sem o seu filtro social. Sabe? É por isso que você não pode apagar ela. Essa questão foi muito falada no último podcast que eu escutei, porque eu acho que hoje eu devo ter escutado uns 5 podcasts só a respeito disso. Cada um de 1h30. Então, assim, o último podcast que eu ouvi, ele tinha um cético e ele virou e falou assim, ele fez as mesmas interrogações que você fez. Então, ele pôs muito aquele negócio assim do atribuição. Eu preciso atribuir a mazela que eu fiz a alguém ou alguma coisa. Acontece uma coisa boa, foi Deus que me deu. Acontece uma coisa ruim, foi o diabo que fez. E eles, o que os hinduístas fizeram foi isso. Sabe? De atribuição. Eu vou criar uma coisa para eu não ser culpado daquilo que eu fizer. Agora já não sabe. Pra mim, tudo que envolve misticismo, religiosidade, como eu nunca senti na pele, como eu nunca vi, eu nunca senti, eu nunca ouvi nada, eu sempre fui isolado do plano, de outras dimensões. Uma tupa. Deve ser. Eu acho que pra mim tudo isso é aquele caso do basilisco, né? É aquela criatura que se você vê, você morre, então ninguém nunca viu. Você tem que acreditar em alguém que fala disso, porque se você for procurar uma prova não existe. Não. Aí sempre, igual você ficou impressionado, então você vai falar da pessoa que cria um personagem. Não é um personagem. Não, eu não fiquei impressionado. Eu achei hilário. Porque isso é claramente... É uma palavra no dicionário. Se quiser mudar o dicionário... Pra mim é claramente um amigo imaginário muito bem elaborado. Sabe? Eu não consigo assim. Não, porque ele cria consciência. Não, a consciência já tem. Então. Não é uma coisa nova na sua cabeça. Né? Não é. Fica a interrogação, porque eu não vou estudar a respeito. Você vai?
Não, se é uma coisa que pode me dominar, eu não vou nem correr o risco de tentar fazer Né? uma. Quem quiser fazer uma, faz-me conta, escreve aí nos comentários. Ou eu fiz uma tupa, gostei, agora ela tá me dominando. Agora eu estou tupada. Se você conseguir transar com ela também, você me avisa que aí eu vou fazer um pra mim. Mas, A tupa de golô. aí ó, uma tupa me cheia. A tupa tarada. Aí que maravilha. Aí vocês... Conta. O que que eu... Fala. O vídeo de hoje foi esse, que eu escutei, né, porque o podcast a gente ouve. Júlia? Meu pai não sabia dessa. Foi um surto, uma coisa assim, eu escutei, eu achei engraçado, eu fiquei assim, curioso para saber mais. Cheguei até onde eu queria, gostei. Queria trazer pra voz do além, porque ela não é uma tupa, ela é minha voz do além. Eu sou minha própria tupa. Eu mesmo acabei com a minha vida. Eu sou minha culpa, isso sim. Aí o que acontece? É isso, tá? Quem gostou, curte, compartilha, manda pro coleguinha, pra tupa, entendeu? Porque ela também precisa assistir esse vídeo, né? Tem uma tupa aqui que vai assistir o vídeo, dar like, compartilhar. Vou criar essa tupa. Eu vou criar 1 milhão de tupas pra ela curtir e compartilhar, pra elas curtir e compartilhar, e eu vou bombar no YouTube. Então é isso, o vídeo foi esse. Tchau!